Desde o começo ele já disse a que veio. Ele veio para pintar Asa Branca de negro, pisar nas flores do Geraldo Vandré, atrasar o trem das 11 e fazer da Amélia uma mulher qualquer. Estou aqui com um dos pilares da fundação do punk no Brasil, Clemente. E aí, gente, tudo bom? É Bonico de volta, mais um episódio do Joaquim Apresenta. Hoje, do meu lado, um ícone do rock nacional, Clemente Tadeu Nascimento, vulgo Clemente, lançando esse livrinho aqui, ó, Meninos em Fúria. Opa, caiu aqui o marcador. Meninos em Fúria, caiu mais um papelzinho, escrito com o Marcelo Rubens Paiva, contando a história do punk no Brasil. Na verdade não é só a história do punk, né? Mas é uma nossa história, né? Que se confunde com a história do punk e que mostra como o punk influenciou toda aquela cena que foi conhecida depois como o rock da década de 80, né? Que começou tudo com o punk rock, né? Então, e a gente fala de como era a época, de como era a situação política do país, de como era a relação entre a periferia e a classe média. Acho que tem vários contextos aí. E o punk é o pano de fundo de tudo isso. E vocês colocam as duas vozes, né? A tua visão, que é em itálico ali, grafado em itálico, e o Marcelo Rubens Paiva, que é a voz condutora, narradora do livro. Na verdade, quando o Marcelo falou pra mim, pô, né, você não tá escrevendo um livro e tal? Eu falei, eu tô, né? Mas eu tava no primeiro capítulo fazia uns 2 anos. Aí falou, uma coisa meio lo-fi. Demora. Aí ele, não, eu escrevo, né? Aí começamos a fazer as entrevistas, né? Pra escrever o livro, a biografia e tal. E ela foi tomando uma forma diferente, né? Ele falou, pô, cadê aqueles textos que você estava fazendo? Né? Eu falei, estão aqui, ó, e tal, né? Ele, pô, vamos pôr no livro, né? Mas aí faça mais, né? E aí eu comecei a pensar em várias situações que mereciam uns textos com a minha visão, né? E aí, quando a gente foi ver, ele também estava inserido na história, né? Porque ele também fez parte da história, eu conheci ele na época, tal. Ele era o cadeirante doidão, eu nem sabia que ele tinha escrito o Feliz Ano Velho, né? Na época, aliás, estava escrevendo aí no Feliz Ano Velho, que foi lançado em dezembro só. Então, assim, a nossa história de amizade começou muito antes do livro dele, daquela coisa dele virar o Marcelo Rubens Paiva, que todo mundo conhece, né? Então, e aí acabou virando meio que uma biografia dos dois, né? E meio a história do punk, meio como se formou toda aquela cena da década de 80 e a visão de duas pessoas de cada um. Isso é e como legal. Que vocês encaixaram para não falar a mesma coisa? A gente fala a mesma coisa às vezes. Mas é legal porque, tipo, assim, eu falo do carbono 14, que eu ia no carbono 14, que era legal. Cada um fala das suas experiências. Né? Ele também fala tem um trecho do livro que a gente fala da festa do gato morto, né? E assim, cada um falou de como chegou na festa, e como foi convidado para a festa, que tocou o Ratos, tocou o Ira e tocaram os Mercenários nessa festa, né? Então, é uma festa que o Rui Mendes fez, e o Rui Mendes estudava com o Marcelo Paiva. Eu conheci o Rui Mendes, sabe uma coisa assim? Eu não sabia como tinha terminado a festa, e depois lendo o livro eu descobri como terminou a festa, né? Outro trecho do livro... Descobriu ou te contaram? Hã? Descobriu ou te contaram? Não, eu descobri no livro. Aliás, como você fala de eu saí antes, muitos abusos, muita bebedeira. Como é que você conseguiu lembrar das coisas? Isso é a parte que eu lembro, né? Por isso que o livro é fino. O Marcelo vem da conexão com a ECA, né? O punk de São Paulo nasceu na periferia, isso, né, os bairros mais afastados do centro, ali o ABC, e teve uma conexão com a ECA, com os alunos de artes e comunicação, que teve um respaldo mais sociopolítico ali. A gente fala que a gente é do outro lado do rio, né? Porque São Paulo tem o Rio Tietê, e na Zona Norte o Rio Tietê é a divisa, né? E tal.
E aí, assim, a gente começou na Zona Norte, depois a gente foi pro ABC, conhecemos os caras do ABC e tal. E na ECA a gente encontrou ecos e vozes, vamos dizer assim, convergentes, né? E desse encontro com a ECA nasceram várias bandas que influenciaram toda essa cena do rock brasileiro, tipo Mercenárias, Fellini, o Akira S, as Garotas que Erraram, várias bandas nasceram ali na ECA, né? Então, assim, esse encontro dos punks da periferia com a ECA mudou a ECA, né? E havia também toda uma efervescência política na época, né? Ah, sim, né? Era o final do governo militar, aqueles anos de redemocratização, direta já. A gente viveu bem a fase intensa, né? Porque o livro começa em 70 e pouco, né? Quando eu comecei com a minha primeira banda, que é O Resto de Nada, né? Eu tinha 15 anos e não existia outras bandas, né? Tinha só o AI-5, era a única banda. E os punks que a gente conhecia eram os nossos amigos, né? Aí em 79 eu já estava no Condutores de Cadáver, que é a minha segunda banda, né, e tal. E aí nasceu Cólera, Olho Seco e tal, muita influência do Condutores de Cadáver, que começou a organizar festivais e tal. Então, assim, esse período todo já, né, quando chega na década de 80, aí é o final, né? Mas a gente viveu uns anos duros também ali, 77, 78, 79, 80. Inclusive tem muita passagem de coisas pesadas ali com a polícia também, né? A polícia costumava ser polícia, né? Invadir os lugares, né? Onde tinha os shows punks, porque já sabiam da postura dos punks e da ideologia dos punks. Mas assim, invadiu o começo do fim do mundo. O começo do fim do mundo, os shows punks terminavam sempre, né, com a invasão da polícia, que era normal, levava todo mundo em cana para passar a noite na delegacia. Já fazia parte do modus vivendi da gente, né? Já era... tipo, que hora que a polícia chega? E o Inocentes, que depois o Condutor de Cadáveres se transformou no Inocentes, é o primeiro Inocentes, né? Na verdade são duas fases. O primeiro Inocentes. O Inocentes, né, era o Marcelino na bateria, né, o Calegari na guitarra, eu tocava baixo, né, e tivemos dois vocalistas na época, que era o Mauricinho, né, que gravou o Grito Suburbano, que é o primeiro registro, né, bandas punks nacionais. E depois o Ariel, que era vocalista do Resto de Nada, né? Então a gente chamou ele de volta. E aí vocês gravaram Miséria e Fome, que era uma sonoridade mais agressiva do que o Inocentes, que se tornou conhecido. Porque assim, a gente achava que o hardcore tinha uma função, né? Quando você... A New Wave, por exemplo, o que era a New Wave no começo de 77? New Wave era a nova onda, né? Não era um estilo musical. A nova onda era o quê? Eram as bandas de ska, de punk, de rockabilly. Era um punk mais dançante. Não, então, não existia o som New Wave, entendeu? O som New Wave veio no começo da década de 80, quando começaram algumas bandas punks que falaram, putz, esse negócio de punk tá muito pesado. Né? Vamos fazer festa. Como é que a gente definiria? Essas bandas aqui mais leves são New Wave, entendeu? E o punk que fez? Radicalizou para contrapor isso. Quando o punk começou a chegar na rádio e tal, então veio o hardcore. Eu sou da época que não existia hardcore, entendeu? Era tudo punk. Era tudo punk. Né? Então você pegava bandas como Talking Heads, Blonde, tudo daquela cena do CBGB. Eu comecei ouvindo isso, né? Além de Ramones, além daquela coisa, Television. Você pega ouvir Television. Pat Smith, não tem nada a ver com aquela... todo mundo, né, fala de punk, pensa sempre na agressividade, hardcore. Isso depois nasceu em 81, 82, que é a segunda geração punk. A do Punk's Not Dead, que é do Exploited e tal, que o punk tinha morrido com o Sid Vicious. Que é aquela geração britânica. Britânica, né? Que é aquela coisa que aí eternizou o moicano, aí que começou essa coisa mais política, que o punk era um movimento musical, dadaísta, existencialista e político também, mas era, né, não mais artístico. Mais artístico. Então, a gente nasceu com a primeira geração, né, e é contemporâneo da segunda geração.
Então, quando o punk explode em São Paulo, já era a segunda geração, já era o Exploited, Chart, a gente recebendo compactos, né? Toda semana começou a chegar na Punk Rock Disco, compacto de banda nova, mas caramba, o punk voltou, virou uma efervescência. E aí que se descobriu que existia punk em São Paulo, né? Entendeu? Que existia punk na periferia. Foi bem nessa época, mas o punk já existia já desde 77, 78. Já rolava pela periferia de São Paulo. Legal, Clemente. A gente vai dar uma parada por aqui, a gente volta no segundo episódio.